Boa noite, meus amigos. Maurício Menezes, falando um pouco sobre economia. Vou me aproveitar da minha engenharia econômica e administração industrial, que foi uma pós-graduação que eu fiz em 1975 na UFRJ, é a minha única pós-graduação, para falar um pouco de economia nesse momento em que economia é um assunto muito importante, muito falado, muito pouco entendido, muito pouco conhecido e muito pouco sensibilizado. Não vou tocar no assunto de saúde, a menos de que minha máscara nova está aqui, que é a do Brasil Cidadão. Temos que nos proteger. Mas o assunto aqui é a economia. E começando o assunto economia, esse pote aqui, ele fala em 7,3 trilhões de reais. Ele tem três marcas aqui, a 33%, a 66% e a 100%. 7,3 trilhões de reais é todo o produto interno bruto do Brasil. Tudo que aqui se produz, tudo que aqui se tem de serviço. Estamos falando de 7,3 trilhões de reais. Não é pouca coisa. 7,3 trilhões de reais. Vou repetir mais uma vez. 7,3 trilhões de reais. Então, é importante que esse número fique bem na cabeça de todo mundo, porque esse número é assim, muito pouco conhecido do brasileiro. 7,3 trilhões de reais. É o tamanho do nosso produto interno bruto. É em função dele que o Brasil tem aqui uma faixa de 33, 34% de impostos que faz a sobrevivência do país. O que são 7,3 trilhões de reais? Vocês têm ideia? O que isso significa? 7,3 trilhões de reais? Vou dar uma ideia para vocês. Um prédio de 30 andares, e vocês têm isso aí na cidade, nas grandes cidades, um prédio de 30 andares, ele tem com 8 apartamentos por andar, esse prédio teria 240 apartamentos. Se você botar uma média de 600 mil reais para cada apartamento desse, você botar uma média de 600 mil reais, esse prédio estaria custando 144 milhões. Então, vou repetir. Um prédio de 30 andares, olha bem, hein? Um prédio de 30 andares estaria custando 144 milhões. Certo? Tá dando para acompanhar até aí? Bom. 7,3 trilhões equivale a 50 mil prédios desse. É o produto interno bruto brasileiro. Vamos supor que o ano que vem o Brasil só ia construir prédio de 30 andares. Com o produto interno bruto do Brasil, o Brasil ia construir 50 mil prédios. Nas 200 maiores cidades do Brasil, que são todas que têm mais de 150 mil habitantes, o Brasil construiria 250 prédios
em cada uma dessas 200 cidades. Isso dá os 50 mil prédios e dá os 7,3 trilhões de reais. Para vocês terem uma ideia o que é isso em matéria de recurso. Muito bem. Para o Brasil sobreviver, em 2020, o Brasil ele tem uma despesa, diríamos assim, total de 3,7 trilhões de reais. É pesado, hein? 3,7 trilhões de reais é praticamente a metade do produto interno bruto. Estou falando de 2020 sem pandemia. É o orçamento que estava aprovado. Esses 3,7 trilhões de reais, o Brasil não tem. O Brasil iria fechar o ano com um déficit de 124 bilhões, que foi aprovado pelo Congresso. Antes da pandemia que eu estou falando, hein? Desses 3,7 trilhões que estão aqui, o Brasil aqui dentro tem um conjunto de 2,1 trilhões. É esse pezinho aqui que está dentro desses 3,7 de despesa total. Esse 2,1 trilhões nada mais é do que 1 trilhão de reais, que é o refinanciamento da dívida. Tua grana está apertada, tu está num mês complicado, está num ano complicado, você ganha aí 150 mil reais por ano, certo? E você precisou, já estava com empréstimo, e precisou refinanciar 150 mil reais. Tudo que você ganha. Então, foi lá, 1 trilhão desses 2,1 trilhões aqui, que estão aqui dentro, é refinanciamento da dívida. O Brasil tinha uma dívida de 5 trilhões, está indo para 7 no final de 2020. O Brasil está indo para uma dívida interna do valor do seu PIB. A coisa é séria. Dentro desses 2,1 trilhões aqui, tem mais 0,5 trilhões, que é a metade do refinanciamento, que é o serviço da dívida. Você tem que pagar juro daquele dinheiro que você pegou. É 0,5 trilhões. Aí aqui tem outros encargos, por exemplo, 263 bilhões, que deve ser, sei lá, o orçamento lá da União. Tem que ter dinheiro para pagar o Supremo Tribunal Federal, todo o Judiciário. Tem que ter dinheiro para pagar toda Câmara e Senado Federal, não é isso? E tem ainda mais 260 bilhões de coisas correlatas, que estaria dentro desses 1,1 trilhões, que está dentro desses 2,1 trilhões. Vocês devem ter notado que até agora nós não falamos em salário de ninguém, não falamos em previdência social, não falamos em trabalho dos ministérios, verba para os ministérios. Até agora esse assunto não apareceu. Mas vai aparecer agora, né? Dentro desses 2,1 trilhões, nós temos 1,1 trilhões, que está dentro desses 2,1, está dentro desse 3,7 trilhões, que é o seguinte:
nós temos o regime geral da Previdência Social, que está aqui dentro, ele consome 678 bilhões. É o grande INSS por ano. É o orçamento de 2020. E tem mais o BPC, que é o benefício de prestação continuada, para quem não sabe, é todo idoso, deficiente, que tem renda abaixo de 1/4 do salário mínimo, ele é complementado com uma verba do governo que dá mais 60 bilhões no orçamento de 2020. Então, 678 da Previdência, mais 60 bilhões da prestação continuada, é a parcela que está aqui dentro desses 1,1 trilhões e mais o funcionalismo público, que é 340 bilhões. Esse pezinho está aqui dentro desse 1,1. Está aqui dentro. É mole ou quer mais? Não, aí sobrou aqui 0,5 trilhões, que são 500 bilhões. Ah, mas isso aí é posicionamento dos ministérios. Afinal de contas, o Bolsonaro reduziu a quantidade de ministérios, mas os ministérios têm que fazer as mesmas coisas que faziam antigamente. Os antigos 39, né? Só o Ministério da Saúde são 125 bilhões. O da Educação, quase 130 bilhões. E vai por aí fora. E tudo com verba carimbada. Ele não pode mudar esse valor. O que desses 500 bilhões que sobrava para o Bolsonaro manobrar era coisa, se não me falha a memória, de 5%. Mas hoje houve a reforma daí da Câmara, buscando dinheiro lá para os deputados, carimbarem projetos, então esse valor diminuiu mais ainda. Ou seja, é uma situação caótica. Não estou falando em pandemia ainda, quando começou o ano estava assim. Esse governo pegou o Brasil naquela condição, esse governo passou um ano, está encarando essa pandemia, é uma barra pesada. Esse governo não interessa qual a bandeira dele, vai precisar de muito apoio do povo, muito apoio da oposição, para que o Brasil siga adiante, gente, porque a barra é pesada. Nesse ano, agora eu vou falar da pandemia, certo? A previsão é que o Brasil atinja um PIB de menos 7%. Então estamos falando isso aqui, ó, menos 1,4 trilhões, aqui 10% estaria 700 bilhões, menos cerca de 500 bilhões. A economia deu uma refreada nesse período, que era uma coisa que muitos não queriam, não é? Em função daquela coisa, saúde, economia. Bom, falando um pouco sobre esse PIB aqui de 7,3 trilhões, vou dar um dado também interessante, né? Tem a ver primeiro com a sonegação. Em 2016, a sonegação no Brasil estava em torno de 530 bilhões. Era 10% do PIB, o PIB era 5,3 trilhões. Nessa mesma proporção, 9%, 10%, a sonegação no Brasil está 730 bilhões por ano. É o que se sonega. Você que sonega imposto de renda, que acha bonito, o empresário que sonega, que diz que se não sonegar ele não sobrevive, são 730 bilhões que tira de nós, tira do povo, todo ano. Não vou falar aqui em corrupção, porque claro que ela ainda existe. Reduziu? Claro que deve ter reduzido, né? O balcão reduziu, não acabou. Outra coisa, eu estou falando aqui em orçamento do governo federal. Tem os orçamentos dos 26 estados, mais do Distrito Federal, e dos 5.570 municípios.
O que eles produzem está dentro aqui do PIB, mas os orçamentos são individuais. O orçamento da Prefeitura do Rio é um orçamento de 30 bilhões. Da Prefeitura de São Paulo são 60 bilhões por ano. O governo do Estado de São Paulo são 200 bilhões por ano, é o orçamento do Dória. Esse ano especificamente, né, e eles vivem lá também dos impostos que eles cobram, imposto predial, imposto de serviço, né, e mais do que o governo repassa para os estados, do que o governo arrecada. Então, o que acontece em relação a isso? É muita perda por sonegação, muita perda por corrupção e com uma dívida que era 5 trilhões e que agora está indo para casa dos 7 trilhões, porque a dívida está do tamanho do PIB, vai acabar 2020 assim, e com 1 trilhão de refinanciamento daquela dívida, tomando mais 1 trilhão por ano e pagando 500 bilhões todo ano, é uma coisa insuportável. Se pede a auditoria da dívida há muito tempo e não se faz. 3 coisas que eu brado pelo governo Bolsonaro. E fundo na corrupção, para pegar pelo menos 300 bi por ano. E fundo na sonegação, para pegar pelo menos 300 a 400 bi por ano. E fundo na auditoria da dívida, porque não tem condição, isso tem que ser auditado. Até para saber que é isso mesmo, mas tem que ser auditado. Nós não sabemos quem são nossos credores, é um dado confidencial e é dívida interna. Bom, agora falando um pouco aqui sobre esse PIB deveria ser maior. O Brasil está desde 2003 numa economia informal absurda. Estava agora, antes da pandemia, numa faixa de 18% do PIB de economia informal. Bota 18% aqui, 20% vai dar 1,5 trilhões de economia informal. É uma economia que não gera impostos para o governo, gera sobrevivência e gera ônus, porque é uma economia... Agora, por exemplo, teve a pandemia. Quem tem que atender a economia informal? Que não tem emprego. O governo, nós, o nosso imposto de renda vai ser maior, não tenho a menor dúvida, vai vir sufoco aí, vai vir sufoco pesado. Quem está batendo palma, olhando só o lado da saúde, vá começando a se preocupar, porque você vai sentir na carne, no osso, a questão da economia nos próximos 5 anos. Pesado, não vai ser leve, porque o Brasil não tinha condição, o Brasil estava saindo do buraco e entrou para o fundo do poço. Essa aqui é a realidade. Então, com esse nível de economia informal, é uma coisa, diríamos assim, absurda, uma coisa absurda se pensar em frear uma economia da maneira que está se freando. Porque tudo na vida é a balança. Para mim podem perguntar, e a minha resposta, dependendo de como vier a pergunta, eu posso responder e daí. Porque eu olho o todo, eu não olho só uma coisa. Nós tivemos Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, tivemos a espanhola, tivemos tudo que é tipo de peste que nos levou milhões e milhões e milhões, 200 milhões, 100 milhões. É um absurdo a freada da economia do jeito que está se fazendo por causa dessa questão. Estou ali, o assunto tem que ser cuidado. Agora, aqui vai estar a conta pesada e no final vai se botar num prato e no outro e vamos ver o que pesa mais. Meu objetivo aqui era mostrar essa situação da economia. Quando se fala em PIB, você entra no Google para saber sobre o PIB, você vai ver a variação do PIB. Devia ser 1,8%, foi 1,7%, agora o Brasil ia ser 3,7%, mas vai ser mais, eu acho que vai ter uma queda do PIB de 7,3%, mas esse dado aqui, são 7,3 trilhões o nosso PIB, deveria ser quase 9 trilhões se a gente não tivesse a economia informal que a gente tem, né? E as nossas
receitas, diríamos assim, poderiam ser bem maiores se não houvesse tanta sonegação e se não houvesse tanta corrupção, tanto roubo, não é? Por isso que sempre eu priorizei a educação desde 92. A partir de 2015, eu priorizei combate à corrupção, que não existe educação com esse nível, né, de desvio de dinheiro que tem nesse país. Então, cada um faça a sua leitura, a minha leitura é essa. Quem acha que corrupção não tem nada a ver, porque rouba mais faz, é um problema da consciência de cada um. Agora, os números estão aí. As consequências não vai bater na minha geração, que tinha que bater, já bateu, mas vai bater na dos meus filhos, vai bater na dos meus netos, vai bater na dos meus bisnetos e acredito que nos de vocês também. É isso aí, meus amigos. Boa noite para vocês. O papo hoje era sobre economia e eu acredito que se eu tiver mais alguma coisa que eu tenha que esclarecer, eu vou postar esse vídeo, vocês façam os comentários, por favor, para eu poder responder, ok? Boa noite.